Olá, pessoal, tudo bem? Hoje resolveremos uma questão sobre números complexos. É uma questão da UEPG, do vestibular de primavera, do ano de 2021. A questão diz assim: considerando I a unidade imaginária, e Z1 igual a um determinante que é 2 por 2, 2 I mais 1, I e 2, e Z2 igual a I mais 1, assinale o que for correto. Então, tem 5 alternativas. Nós precisamos verificar aqui quais são as afirmativas verdadeiras. E na UEPG aqui é uma questão de somatória, verificando quais são as questões verdadeiras. Nós fazemos a soma dos números aqui, quais as afirmativas forem verdadeiras. Então, vamos lá. Então, pessoal, antes da gente verificar os itens dessa questão, primeiramente vamos resolver esse determinante do Z1, para a gente verificar os itens na sequência. Então, resolvendo o determinante 2i mais 1 e 2. Então, aqui é um determinante 2 por 2. Nós vamos fazer a multiplicação da diagonal principal. 2 vezes 2 é 4. Multiplicação da diagonal secundária. Vai ficar o I, que multiplica I mais 1. Nós vamos precisar fazer a distributiva. I vezes I é I ao quadrado. I vezes 1 fica I. Considerando lá por definição da unidade imaginária, a gente sabe que o I ao quadrado equivale a menos 1. Então, substituindo aqui o valor da nossa diagonal secundária, então vai ficar menos 1 mais I. Esse, por conta do I ao quadrado, por definição, seria igual a menos 1. Aplicando, então, a definição do determinante 2 por 2, onde nós fazemos diagonal principal menos a diagonal secundária, a diagonal principal é 4, menos a diagonal secundária, que é menos 1 mais I. Então, precisaremos aqui fazer uma regra de sinais também. Então, vai ficar 4, menos com menos vai ficar mais 1, e menos com mais vai ficar menos I. Então, o nosso Z1, que é o valor desse determinante, lá no enunciado que ele deu, 4 mais 1, 5 menos I. Então, nós conhecemos aqui o valor de Z1. Agora, nós precisamos verificar, tendo Z1 e tendo Z2, que ele já deu lá na sua forma algébrica, nós vamos verificar os itens na sequência. Então, a primeira afirmativa, o item 1, ele coloca para a gente que no plano complexo, o Z1 encontra-se no primeiro quadrante. Então, nós vamos entender um pouquinho aqui como que é a questão do plano complexo de um número Z1. Então, nós vamos representar aqui o plano complexo, que é determinado por dois eixos, horizontal e vertical, onde o eixo na horizontal representa a parte real do número complexo e o eixo na vertical representa a parte imaginária. Então, para o nosso número complexo Z1, ele tem 5 unidades na parte real. Então, imaginamos que aqui seja o 5. E a sua parte imaginária é menos I, ou seja, na parte imaginária ele vai ser aqui considerado como menos 1. Então, o afixo desse número complexo Z1, ele estaria exatamente neste ponto. E este ponto ele está localizado no quarto quadrante. Então, não é primeiro quadrante, então essa alternativa aqui é falsa. Item 2. Para que x mais y mais x menos y seja igual a Z2, então x elevado a y é igual a
1. Então, nós vamos ter que trabalhar aqui numa questão de igualdade de números complexos. Então, nós vamos pegar aqui um número complexo que a gente já conhece, que é o Z2, que é I mais 1. Então, nós vamos pegar esse complexo I mais 1, que é o Z2. Então, resolvendo o item 2, o Z2 é igual a I mais 1. Nós vamos fazer o comparativo com o que o exercício diz que é x mais y mais x menos y, i. Então, ele coloca como x mais y, x menos y, i. Então, nós precisamos comparar a parte real com a parte real. Ou seja, o x mais y que o exercício propôs tem que ser igual a 1. Agora, a sua parte imaginária é x menos y, que está multiplicando o número i aqui. Quem é nossa parte imaginária no Z2? É 1i, ou seja, o x menos y tem que ser igual a 1. Nós vamos ter aqui um sistema linear. Eu vou resolver pelo método da adição. O método da adição, aqui eu já tenho dois números que são opostos, que é o mais y e o menos y. Somando, então, vai ficar x mais x, 2x. Y menos y, a gente vai conseguir cortar, dá zero. Então, a gente consegue eliminar uma das incógnitas. E 1 mais 1, 2. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 2 divididos por 2, x é igual a 1. Encontrando o valor de 1, a gente pode substituir na primeira ou na segunda equação. Eu vou substituir ele lá na primeira, então vai ficar x mais y igual a 1. O nosso x é 1, então fica 1 mais y igual a 1. Esse 1 que está positivo, ele passa para o outro lado negativo. 1 menos 1, 0. Então, nós encontramos o valor de x e y. Só que o exercício propõe para a gente que a gente determine lá, então, o x elevado ao y seja igual a 1. Então, é isso que a gente vai resolver aqui para finalizar. Então, x elevado a y, o exercício diz que é 1. O nosso x aqui, ele é igual a 1, então nós vamos ficar com 1 elevado ao y, no caso o y é 0, então 1 elevado a 0 é o próprio 1. Então, conforme o exercício colocou lá, realmente x elevado a y é igual a 1. Então, esse segundo item que o exercício colocou para a gente, ele é verdadeiro. Então, marcamos aqui o item 2. Vamos para o item 4, onde ele fala da multiplicação de Z1 por Z2. Então, nós vamos multiplicar dois números complexos e verificar se eles são iguais a 4i mais 4. Então, vamos fazer agora o item 4, onde ele fala da multiplicação de Z1 por Z2. O nosso Z1, que a gente já fez a resolução aqui, é 5 menos i. Então, vamos ficar com 5 menos i vezes o Z2, que o exercício deu para a gente, que é i mais 1. Na multiplicação, nós vamos trabalhar aqui com a distributiva. Então, vai ficar Z1 vezes Z2 igual 5 vezes i, fica 5i. 5 vezes 1,
fica 5. Depois, multiplicando menos i, vai ficar menos i vezes 1, menos i vezes i, fica menos i ao quadrado. E, por fim, menos i vezes 1, menos i. Aqui, novamente, nós vamos usar a definição lá do i ao quadrado. Observar que agora a gente tem um menos, então aqui o i ao quadrado é menos 1. Então, nós vamos ficar com z1 vezes z2 igual a 5i, mais 5, menos com menos, mais 1, e repete no final o menos i. Somando aqui parte real e parte real, parte imaginária com parte imaginária, nós vamos ficar, então, com 5 mais 1, que é a parte real, 6, e a parte imaginária, 5i menos i, vai ficar, então, 4i. Então, nossa resposta é 6 mais 4i. O exercício colocou para a gente como sendo 4i mais 4. Então, essa aqui também é uma alternativa que é falsa. Porque a nossa parte real aqui deu 6 e a parte imaginária deu 4. Então, aqui o que ficou errado foi a parte real, que no nosso caso apareceu ali o 6. Vamos resolver, então, agora o item 8. Então, o item 8, ele diz que z2 elevado a 6 é igual a 8. Então, nós vamos ter que resolver z2 elevado a 6. Então, z2 elevado à sexta potência. Como que a gente pode resolver essas situações? Então, aqui a gente pode reescrever o z2 como? O z2 elevado à sexta. Então, a gente escreve como z2 ao quadrado e isso elevado a 3. Buscar sempre trabalhar aqui com o ao quadrado e elevar aí esse número a, de forma que a gente use a propriedade da potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Aí, a gente resolve o z2 ao quadrado primeiramente. Então, vou resolver separado o z2 ao quadrado. O nosso z2 é i mais 1. Então, nós vamos resolver i mais 1 ao quadrado. Podemos resolver por quadrado perfeito, quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou pela distributiva. Eu vou mostrar para vocês aqui fazendo pela distributiva. Então, 1 mais i vezes ele mesmo, 1 mais i. Então, nós vamos ficar com i vezes i ao quadrado. I vezes 1 fica i. I vezes 1, ou 1 vezes i, fica i, e no fim, 1 vezes 1 é 1. Nós vamos trocar aqui o i ao quadrado por menos 1. Vamos somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, aqui somando já a parte real, 1 menos 1, que é o valor de i ao quadrado, 1 menos 1 é 0. Vai sobrar para a gente apenas o i mais i, que é 2i. Esse é o valor de z2 ao quadrado. Então, a gente já tem o z2 ao quadrado, que é 2i. Então, nós vamos fazer o 2i elevado ao cubo.
Então, 2i elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes i ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. O i ao cubo, pelas regras de potência da unidade imaginária, ele vale menos i. Então, a gente vai ter 8 vezes o menos i. Ou seja, mais com menos, a gente vai ficar com menos 8i. Então, o Z2 elevado a 6 é menos 8i. O item 8 colocou para a gente que o Z2 elevado a sexta era 8. Então, o nosso aqui está falso, porque é menos 8i que nós encontramos. E para finalizar, o item 16, ele está trabalhando aqui com Z1 divididos por Z2, uma divisão de números complexos. Então, ele está afirmando que essa divisão é igual a 2 menos 3i. Então, nós vamos fazer agora o item 16. Então, no item 16, nós vamos fazer Z1 por Z2. O Z1, vamos voltar lá. Ele é 5 menos i. Então, o Z1 é 5 menos i. E o Z2, tá aqui que a gente já colocou, ó, ele é i mais 1. Eu só vou reordenar ele, vou deixar ele como 1 mais i, para deixar a parte real e parte imaginária. Então, 1 mais i. Como que nós fazemos aqui a divisão de números complexos? Então, para a gente dividir, na verdade, a gente vai ter que fazer uma multiplicação. Uma multiplicação em que a gente precisa do conjugado do denominador. No caso, o conjugado do nosso denominador seria o conjugado de 1 mais i. O que é o conjugado de um número complexo? É aquele em que a gente vai fazer a troca do sinal da parte imaginária. Então, no nosso caso, é 1 mais i. Quem será o conjugado desse 1 mais i se a gente fizer a troca do sinal da parte imaginária? Vai ficar 1 menos i. Esse é o conjugado em que a gente vai fazer a multiplicação. Então, nós vamos multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por esse conjugado que é 1 menos i. Então, aqui a gente vai pôr o parênteses, porque nós vamos precisar fazer toda a distributiva na parte de cima e na parte de baixo. Então, 5 vezes 1 fica 5. 5 vezes o menos i fica menos 5i. Depois, menos i vezes 1 fica menos i. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, vai voltando aqui, ó, fica menos i vezes 1, fica menos i. E o último, menos i vezes menos i, menos com menos, fica mais i vezes i ao quadrado. Então, mais i ao quadrado.
Fazendo a multiplicação do denominador, 1 vezes 1 fica 1. 1 vezes o menos i fica menos i. I vezes 1 fica i. E por fim, i vezes menos i fica menos i ao quadrado. Nós vamos substituir aqui o i ao quadrado por menos 1, tanto no numerador quanto no denominador. Então, aqui embaixo, o detalhe que é menos o menos 1, então, menos com menos vai ficar mais 1. Juntando parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, no numerador vai ficar 5 menos 1, ficará 4. Parte imaginária fica menos 5i com menos i, fica menos 6i. E no denominador vai ficar i menos i, 0. Parte imaginária vai zerar. E a parte real vai ficar 1 mais 1, que é 2. Esse seria o resultado da divisão de Z1 por Z2. O detalhe é que aqui a gente pode ainda fazer a simplificação. 4 divididos por 2 e menos 6 divididos por 2. Então, 4 divididos por 2 é 2 e menos 6 divididos por 2 é menos 3. Então, a resposta aqui seria 2 menos 3i. Na afirmativa, ele diz para a gente que é 2 menos 3i. Então, o item 16 também é verdadeiro. Então, no final, a nossa somatória dos itens verdadeiros vai ser o 16 e o 8. Então, desculpa, o 16 e o 2. Então, a nossa somatória aqui seria igual a 18. Então, seria isso esse exercício sobre os números complexos. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até mais!